Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje daremos continuidade aos comentários das lições bíblicas da editora Betel, falando sobre a lição de número 9, cujo título é Não Furtarás, estabelecendo um princípio moral e ético essencial para o convívio social. O texto bíblico está no livro de Êxodo, capítulo 22, versículos de 1 a 3, e na Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 28. O meu objetivo nesta lição é despertar para a importância da conduta cristã íntegra, baseada no mandamento não furtarás, como um princípio essencial para a vida pessoal e comunitária. Seria muito interessante que cada um de nós refletisse sobre esse texto, sobre essa lição. Porque a maioria de nós, absolutamente a maioria, não considera que pratique qualquer tipo de furto ou de roubo. Mas será que isso é verdade? Será que de fato a nossa conduta em tudo o que fazemos, em nenhum momento causa danos, causa prejuízo às pessoas, por alguma forma, ou alguma maneira de agirmos? Talvez você não use uma arma para cometer um crime de roubo. Talvez você não entre sorrateiramente numa residência que não está guarnecida para se apropriar de algum bem. Ou talvez você não arrombe um veículo para tirar uma coisa de valor que está lá dentro. Mas e como você age em todos os negócios que você faz? Como você se comporta como um servidor público, ou como um comerciário, como um empregado ou como um patrão? São aspectos que a gente nem sempre reflete que isso tem a ver com o 8º mandamento, que é não furtar. Mas na verdade tem. E nós precisamos tomar cuidado, porque a infração de qualquer um dos mandamentos, como o Tiago disse, nos torna culpado de todos. Então, é necessário que a gente reflita sobre como está a nossa conduta em relação aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz. Isso é importante. O 8º mandamento protege a propriedade, promove o respeito ao próximo e reflete a vontade de Deus para uma sociedade justa e harmoniosa. Se não houvesse tantos delitos nesta área, se não houvesse tanto prejuízo causado por pessoas que maldosamente se apropria daquilo que não é seu, com certeza a nossa sociedade seria melhor. A nossa sociedade seria mais segura. Infelizmente, a conduta de muita gente tem trazido prejuízo, dissabores e causado inúmeros danos na vida de muitas pessoas. Portanto, não furtarás é um mandamento que precisa, mais do que nunca, ser obedecido e ser respeitado hoje. Na abordagem que nós vamos fazer, nós queremos explorar o significado espiritual do mandamento, as suas implicações em nosso dia a dia e as transformações decorrentes da sua infração. Isso nós precisamos pensar. Eu não sou advogado, portanto, eu não posso navegar muito livremente na área do direito ou na área de justiça. Eu não domino essa área, confesso. Mas eu queria trazer aqui apenas para efeito de uma informação superficial qual a diferença entre furto, roubo e assalto. Sobre isso eu queria pensar com você. Veja, o que é o furto? O furto é uma forma de apropriar-se de bens de outras pessoas sem que você use violência ou tipo algum de ameaça. É isso que é o furto. É quando uma pessoa entra numa casa, por exemplo, que não está guarnecida, e de lá ele tira bens se apropriando daquilo que não é dele. Isso é o que consideramos de furto. O roubo, por outro lado, é também a apropriação indevida de um bem que não é daquela pessoa, mas que para que ela aproprie daquilo, ela usa de violência, ela usa de ameaça,
seja por estar armada, seja por ter capacidade física para subjugar a vítima, enfim. Quando ocorre a ameaça e a tomada de um bem de uma pessoa, isso a gente chama de roubo. E o assalto, por outro lado, é um nome popular que se dá ao roubo, porque o assalto também é a apropriação de um bem de uma outra pessoa usando de violência, usando de ameaça, como é o caso do roubo. Portanto, isso é apenas para a gente saber o que a gente está lidando, o que a gente está falando. Agora, o significado e o propósito desse 8º mandamento. Primeiro, é proteger a propriedade e a dignidade humana. Nada, quase nada, é mais danoso para uma pessoa do que ela se ver no prejuízo por um bem que ela trabalhou, às vezes, anos para adquirir. Imagine, por exemplo, que você trabalhou tanto tempo para pagar um carro, as prestações de um carro, e, lamentavelmente, você chega em casa e percebe que aquele carro foi roubado, ou foi furtado. É algo que causa um dissabor tremendo. Mas pior ainda é quando você é roubado, quando alguém chega e te ameaça e te toma aquele bem que você trabalhou tanto. Por isso, o 8º mandamento, ele não protege apenas o bem que você tem, apenas o bem material, mas ele protege também a sua dignidade, aquilo que é mais importante para a gente do que bem material. Ele protege até as nossas próprias vidas. Porque muitas vezes, em um roubo, a vida da pessoa é ceifada. Além dela ter tido prejuízo material, ela perde também a própria vida. Isso é o que na lei se chama latrocínio. É quando uma pessoa se apropria do bem que é do outro e ainda por cima o mata. É o chamado crime de latrocínio. Então veja que o 8º mandamento, ele protege não só a propriedade, mas também a dignidade da pessoa. E promove um ambiente de segurança e justiça, o que é, sem dúvida nenhuma, essencial para o convívio em sociedade. Imagine você se na nossa sociedade não tivesse desse tipo de ameaças. Se você pudesse deitar em sua casa sem se preocupar com absolutamente nada, sem ter que trancar o portão, sem ter que trancar janelas e portas, sem ter que colocar alarmes, sem ter que fazer nada. Ou, se você pudesse sair a qualquer hora pela rua, usando o que você quisesse, sem medo de ser assaltado, sem medo de ter aquele bem tomado de você por uma ameaça. Seria muito importante. Portanto, esse mandamento, ele prevê a proteção do indivíduo como um todo. No contexto histórico, é interessante como Deus é justo. Deus, ele de nenhuma forma pune uma pessoa sem dar a ela a chance de mudar. Isso é muito interessante. Nem mesmo um ladrão. Veja só, no livro de Êxodo, no capítulo 22, aliás, o texto que está na lição, diz assim: se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois. E 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Ou seja, se você matar um ladrão que está te furtando sua casa ou arrombando a sua casa, isso for à noite, você não é punido aqui na lei mosaica, você não era punido. Você não era considerado nem tendo cometido um crime culposo, como hoje se considera. Você não cometia um crime nem culposo e muito menos doloso. Entre crime culposo e doloso, a diferença é que
O crime culposo é quando você mata alguém sem intenção. Por exemplo, um atropelamento. Raramente, a não ser que haja intenção de atropelar a pessoa, a morte de uma pessoa no trânsito atropelada é sempre considerada um crime culposo. Ou num acidente que você comete, que alguém perde a vida, é crime culposo. Agora, quando você deliberadamente joga o carro em cima de uma pessoa, por exemplo, e atropela e mata, ou quando você usa outros meios para ceifar a vida de uma pessoa, isso é considerado crime doloso. A pena é mais severa e tudo nesses dois crimes são distintos um do outro. No caso aqui, se você pegasse um ladrão roubando a sua casa, furtando a sua casa à noite, e você o matasse em legítima defesa ou para proteger o seu patrimônio, isso não era considerado crime. Agora veja só. Se um ladrão, se porém já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Olha só que interessante. Se você matasse um ladrão à noite não tinha problema, mas se você matasse um ladrão durante o dia, você era culpado. O crime aí já era doloso. Por quê? Porque durante o dia você tem muito mais facilidade de identificar uma pessoa e saber qual era a intenção daquela pessoa. À noite não. À noite você não sabe quem é, você não sabe como que a pessoa está, se ela está armada, se ela não está, etc. Mas durante o dia tudo isso pode ser verificado. Então você matar uma pessoa durante o dia, mesmo que ela estivesse furtando sua casa, isso era considerado um crime grave. E você tinha que responder por isso. Então, olha só. E se por acaso o ladrão fosse pego e ele não tivesse com que pagar o bem que ele tinha furtado? Nesse caso, ele era vendido como escravo. Ele não ia pagar o bem que ele tirou da outra pessoa, mas ele seria vendido e o valor da venda dele seria dado para a pessoa para ver se cobria os seus prejuízos. O ladrão perdia, no caso, a liberdade, a identidade, a família. Tudo que ele tinha antes ele perdia, porque a partir daquela hora ele era escravo. E o escravo não tinha direito algum. O seu proprietário tinha o direito de vendê-lo novamente e até matá-lo, se fosse o caso. Então, era uma situação muito dolorosa. Do ponto de vista histórico, como eu disse, o mandamento, o 8º mandamento, ele queria proteger a propriedade material das pessoas. E principalmente numa sociedade onde majoritariamente era agrária. Você já pensou o prejuízo que tem uma pessoa se você entra numa propriedade rural e dali você tira um bem de muita importância? Imagine, por exemplo, numa fazenda, você entra ali e furta um trator, furta um caminhão, furta um outro maquinário que aquela pessoa pagou com muito custo durante muito tempo de trabalho. Então isso era severamente punido, porque estava tirando não só um bem, mas a própria possibilidade de sobrevivência daquela pessoa a quem você estava furtando aquele bem. Então veja, já no contexto espiritual, o 8º mandamento aponta para uma vida que honra a Deus. Na verdade, o roubo, ele é uma demonstração de falta de confiança em Deus. Por quê? Porque é você querer apropriar-se de uma coisa que você não tem e que você não se sente capaz de chegar para Deus e pedir para que Ele te propicie aquilo. E o que é mais interessante, irmãos, se você analisar todos os furtos que existem, e até alguns roubos que existem, você vai perceber que a maioria absoluta deles, a pessoa que cometeu o crime podia trabalhar e adquirir aquele bem. Raras exceções, isso não é possível, mas na maioria absoluta é. Então o furto, ele é uma demonstração de desconfiança em Deus, de falta de fé que Deus pode suprir as nossas necessidades. É isso aqui, é o pior em um crime de furto, em um crime em que você não considera, não honra o próprio Deus. E atualmente, como é que a gente analisa
esse oitavo mandamento. Hoje, o furto ele não se manifesta apenas quando você se apropria indevidamente de um bem de uma outra pessoa, um bem material. Você entra numa casa, você rouba um computador, um aparelho de TV, alguma outra coisa. Mas não é só isso. Hoje em dia, a gente pode olhar esse tipo de... o furto, que é o que causa dano para as pessoas, com a mesma perspectiva, por exemplo, que Lutero, ele olhava as coisas. Lutero dizia o seguinte: o furto também acontece sempre que tiramos vantagens injustas do próximo. Então, quando você é desonesto, quando você mente no negócio, quando você é infiel, quando você comete uma fraude, quando você é um servidor público que não cumpre, por exemplo, o seu horário de trabalho, os seus dias de trabalho semanais, quando você, sem motivo algum, pega um atestado médico e apresenta no seu trabalho como se você estivesse doente, isso tudo são atitudes que podem muito bem ser enquadradas no furto. Sem contar outros detalhes que às vezes a gente comete e a gente não acha que isso é nenhum tipo de problema. É muito sério esse tipo de pecado que hoje podemos cometer. Então, quando nós cometemos uma fraude, quando nós mentimos no negócio, nós estamos desobedecendo e descumprindo o oitavo mandamento. Isso também é furto. Isso também é uma forma de transgressão. Quando você não cumpre o seu horário de trabalho, você tem que entrar e cumprir 8 horas de trabalho por dia, você que é um servidor público. Mas você nunca cumpre, você chega mais tarde, sai mais cedo. E depois você quer se justificar. E depois você quer alegar seus motivos para que você se comporte desta forma. A única explicação que tem é que isso é furto. Então, seja em um negócio em que você se aproveita da ignorância do outro, seja quando você mente para levar vantagens, como é o caso. Você vende um automóvel que está com um problema mecânico, está com alguma coisa estragada, e você diz: não, o carro é novo. E a pessoa que o adquire não sabe avaliar se o carro é novo. Às vezes ela pode até levar o carro para que uma pessoa experiente veja, mas o defeito não é perceptível sem um exame mais acurado. E você diz que o carro é novo. Como eu mesmo já fui vítima disso. Comprar carro de irmãos da igreja, e depois que eu comprei o carro e paguei, eu percebi que eu fui ludibriado, que eu fui enganado covardemente pela pessoa que me vendeu o carro. Então, quando você faz isso, você está dando um prejuízo para a pessoa do mesmo jeito. Aproveita da ignorância da pessoa e ou você mente para você levar vantagens. Quando você apresenta um atestado médico indevido, por exemplo. Quando você liga para seu chefe e inventa uma desculpa para dizer que não vai. Quando você fala qualquer coisa para seu empregador, justificando a sua falta quando você não tem motivos. Isso é desonestidade. Quando você quer subornar, quando você quer enganar alguém, tudo isso é tão grave, é tão pecado quanto o oitavo mandamento condena. O furto e as suas implicações espirituais. Veja só. Olha que coisa interessante que o livro de Provérbios nos fala, no capítulo 30, versículos 8 e 9. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Olha só. Destaque bem a palavra mentira na sua vida. E veja se você não está cometendo esse crime com frequência. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor. Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus.
Olha a gravidade do furto. Você está profanando a Deus quando você comete. Por que você profana? Porque é uma demonstração de falta de fé. É uma demonstração de desrespeito a Deus. É uma demonstração de desprezo a tudo aquilo que Ele manda você fazer. E você simplesmente desobedece. Além do mais, o furto reflete uma atitude de egoísmo, quando você quer o que não é seu, de inveja, quando você deseja o que é do outro, simplesmente porque você não tem aquilo que o outro tem, a cobiça, que vai na mesma linha da inveja. Isso tudo vai contra o contentamento e a gratidão. Ou seja, o roubo, ele evidencia aquilo que é muito grave na vida cristã, que é a ingratidão. Ingratidão é algo absolutamente condenado nas Escrituras e que nós precisamos ter cuidado para não cometer também. Nós precisamos ter cuidado. Além do mais, o furto, ele pode ser qualificado como uma abertura da porta de nossa vida espiritual para que o inimigo entre e faça o que ele quiser. Muitas pessoas aí do neopentecostalismo dizem que nós abrimos brechas, nós damos legalidade para o diabo agir nas nossas vidas. E é verdade isso. Quando você furta, você está dando lugar ao diabo. Olha o que Paulo diz. Olha que interessante, ele escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículos 27 e 28. Ele diz assim: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Percebe? A íntima relação entre furtar e dar lugar ao diabo. Então é isso que a gente não pode fazer. Às vezes nós não entendemos por que as coisas nas nossas vidas não vão bem. Porque o diabo interfere tanto nas nossas vidas. Porque as coisas para a gente está sempre dando para trás. Porque você está sempre tendo dificuldades. Irmãos, o diabo ele tem o cuidado maior possível de nos prejudicar espiritualmente. E quando nós damos a ele a oportunidade de fazer isso, por iniciativa nossa, ele não vai perder a chance. E por isso, muitas vezes, nós sofremos danos irreparáveis, porque abrimos mão daquilo que é sagrado e damos para ele cuidar. Quando você mente, quando você inventa uma história fictícia para levar vantagem nas coisas, enfim, existem muitas coisas que a gente faz que a gente está sendo infiel a Deus e desobedecendo a sua palavra. Reflita sobre isso. Veja só, quem pratica o furto faz o que determina o diabo. A Bíblia não diz que o diabo ele é ladrão, ele rouba, ele tira o que é do outro. Veja só, quando nós furtamos alguma coisa, nós estamos escancarando as portas de nossa vida espiritual para que o diabo entre e faça o que ele quer. Nós precisamos trabalhar, lutar para conquistar aquilo que a gente quer. Se não conseguirmos conquistar o que queremos, devemos ser gratos a Deus pelo que temos. O apóstolo Paulo ele diz: em tudo dai graças. Isso deve ser feito. Você tem que estar satisfeito com aquilo que você tem, com aquilo que você já recebeu de Deus. Isso é importante. Você precisa saber disso. Você precisa trabalhar como mordomo fiel que você é. Olha só. Veja o que Provérbios capítulo 6, versículos 10 e 11 diz. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Cuidado com a preguiça.
cuidado com a justificativa que muitas vezes a gente arruma para dar às pessoas. O trabalho honesto é a forma mais tranquila que temos de glorificar a Deus e exercer a mordomia responsável do tempo, talento e oportunidades que Ele tem nos dado. A preguiça leva à necessidade. O trabalho diligente promove você com mais dignidade. Então, vamos ao trabalho. Oportunidade de redenção. Oportunidade de redenção para quem errar. Lucas 19:8. Texto clássico sobre esse assunto. Aqui é a fala de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, cobrador de imposto, que era odiado pelo povo judeu porque trabalhava em favor do Império Romano. Zaqueu, como todos os demais publicanos, era considerado desonesto, que tomava o que era do outro para se enriquecer ilicitamente. E aqui Zaqueu diz o seguinte para Jesus: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Lembra quando a gente leu no livro de Êxodo, que se alguém roubasse um boi tinha que devolver 5, se alguém roubasse uma ovelha tinha que devolver 4. Zaqueu está propondo devolver 4 vezes mais o que ele havia roubado, se ele pudesse restituir o que tinha feito. Isso. O convite ao arrependimento. Zaqueu é um exemplo de como o arrependimento genuíno inclui a restituição daquilo que a gente fez de errado. Quando você se arrepende de seus pecados, quando você é sincero em fazer isso, você precisa tomar essa atitude. Não apenas confessar, mas também restituir aquilo que você roubou. Um dos grandes pregadores do YouTube, ele conta a sua própria história. Ele diz que durante uma fase da sua vida, na adolescência e juventude, ele esteve afastado dos caminhos do Senhor. Criado na igreja, se afastou, e ao se afastar cometeu todo tipo de crime, inclusive assalto à mão armada. E, logo depois de ter cometido um desses assaltos em um posto de combustível, ele volta para Jesus. E quando estava sendo discipulado, ele conversa com essa pessoa e a pessoa o incentiva a procurar o posto e a devolver a importância que ele havia furtado, que ele havia roubado, aliás. Ele diz, mas se eu for lá eu vou ser preso e a pessoa vai me entregar na polícia. E a pessoa disse, é o preço. Se você cometer um delito, você precisa assumir essa responsabilidade. E ele, juntando coragens de todo lado na vida, pegou a importância que ele havia roubado naquele posto e foi até o posto. E ele teve a oportunidade de pedir perdão e devolver o valor roubado. É isso que nós precisamos fazer. Vale ressaltar que ele não foi preso. Eu queria pegar aqui agora alguns pontos para reflexão. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. O furto de tempo e oportunidades. Além do furto material, veja, devemos refletir sobre o uso desonesto do tempo, das oportunidades, seja no trabalho, nos estudos ou nos nossos compromissos. A impontualidade é uma forma de furto. Sabia disso? Porque você está tirando dos outros o tempo que é tão precioso, que é tão caro. Precisamos tomar cuidado com a questão do que nós estamos ensinando para as nossas crianças. As Escrituras dizem em Provérbios 2,6, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando crescer não se desviará dele. Veja, ética cristã se ensina na prática. E não há melhor forma de ensinar conduta adequada para os nossos filhos, para as crianças de uma forma geral, senão pela prática.
daquilo que as Escrituras nos orientam. Concluindo, para que esse texto não fique mais longo do que já está, nós podemos afirmar que o 8º mandamento é um princípio essencial para a convivência humana e para a vida cristã. Se você nunca tinha pensado que você às vezes transgride esse mandamento, porque você nunca assaltou ninguém, você nunca entrou numa casa ou nunca se apropriou de nada dos outros, não pense que é só quando se apropria de um bem material que estamos furtando. Existem outras formas de transgredir a esse mandamento. O 8º mandamento ensina que o respeito pelo próximo é uma demonstração de amor a Deus e uma maneira de promover uma sociedade mais justa. Como eu disse no começo, se não houvesse o medo, o receio, e pudéssemos sair à rua tranquilos, dormir em nossas casas sem preocupar, sem alarmes, sem cadeados, sem nada, seria maravilhoso. A honestidade não é apenas uma virtude moral, mas um reflexo do caráter de Cristo em nós. Então veja que quando você não é honesto, Cristo não está aparecendo no seu modo de viver, mas o inimigo de Jesus está. E ele aparece muito bem. Vivendo com integridade, glorificamos a Deus e impactamos positivamente a nossa comunidade. Pode parecer que não, mas o nosso testemunho é muito mais eloquente quando o damos com a vida e não com as palavras. Pensa nisso. E, concluindo esse breve comentário desta lição, eu queria falar sobre algumas aplicações que eu acho importante que você pense. Primeira, cultive a honestidade em todas as áreas da sua vida. Não escolha uma área para você ser honesto e as outras não. Seja honesto em tudo o que você faz. Seja honesto em tudo o que você fala. Seja honesto em detalhes que ninguém percebe. Seja honesto naquilo que você fala para as pessoas, que significa ser honesto. Seja um dizimista fiel. Quantos cristãos roubando, furtando, porque não é dizimista. O dízimo não é obrigação. É um reconhecimento e gratidão a Deus. Quando você não dizima, você não está sendo só desonesto. Você está sendo ingrato. Você não está reconhecendo que Deus te dá muito mais do que você precisa. Examine, portanto, sua conduta e evite até mesmo pequenos desvios éticos, como falsificar informações e sonegar imposto, por exemplo. Irmãos, quantas vezes ao longo da minha vida eu quase sempre trabalhei em 2 empregos. E quantas vezes, ao fazer a declaração de imposto de renda, as pessoas me criticavam porque eu citava as minhas fontes de renda. Me chamavam de burro, me chamavam de bobo, porque eu era honesto e dizia, não, eu recebi tanto. Mas ninguém vai saber, porque você deixa de ser burro, o governo vive roubando. O problema é do governo, não é meu. Se eu tive o ganho durante o ano, eu tenho que restituir a lei. Se eu não fizer isso, eu estou sendo desonesto. É roubo ou é furto? Segunda, trabalhe com diligência e generosidade. Seja fiel no trabalho. Use os recursos que você recebeu de Deus para abençoar as pessoas ao seu lado. Praticando generosidade. Praticando a honestidade. Sendo justo. Uma coisa que a gente dificilmente erra, irmãos, é justo. A gente quer sempre levar vantagem. A gente quer sempre ganhar mais do que pode. A gente quer sempre ganhar mais do que deve. E isso é errado. Isso é pecado. Se você cometeu qualquer delito, a terceira aplicação é que eu quero falar para você, restitua isso. Não meça esforços, simplesmente restitua. Se não tiver como restituir por alguma razão,
Peça perdão. Confesse isso. Você fala, mas eu vou ficar desenterrando defunto, eu vou ficar fazendo isso, vou ficar fazendo aquilo. Te garanto que qualquer coisa que você fizer é melhor que você levar um pecado para a eternidade. Isso eu te garanto que é. 4. Evite o furto de qualquer natureza. Eu dei aqui vários exemplos de como você está furtando. Sem você entrar numa casa, sem você arrombar um veículo, ou sem você pegar qualquer outra coisa escondida. Pense nisso. Cuidado com isso. E, finalmente, promova a justiça no ambiente social. Seja uma pessoa que transmita essa ideia de justiça e, mais do que isso, não se cale diante da injustiça. Seja cuidadoso. Seja muito cuidadoso com a sua vida espiritual, porque furto não é só tirar escondido o que é do outro. É mentir, é ser desonesto, é ser malandro, é querer levar vantagem naquilo que você não pode levar vantagem. Que o Senhor te abençoe, que a sua vida mude a partir desta lição, em nome de Jesus.